Um projeto de lei em debate na Assembleia pode travar até 20 bilhões de reais em investimentos no setor mineral de Minas Gerais. O PL 3402 de 2025 quer proibir minerodutos em 6 municípios da região metropolitana de BH, sob o argumento de proteger mananciais que abastecem a Grande BH. Mas, para a Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, a medida pode inviabilizar operações, afetar empregos e desorganizar a economia local. Quem fala conosco sobre os impactos dessa proposta é o consultor de Relações Institucionais da Amig Brasil, Valdir Salvador. Valdir, boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vindo a 98 News. Qual que é o impacto real que esse projeto de lei pode causar para os municípios mineradores e também para Minas Gerais? Bom, eu acho que eu gostaria, em primeira mão, esclarecer e deixar aqui muito transparente o que é a AMIG e por que ela defende os municípios mineradores. A AMIG é uma instituição de 35 anos que trabalha para o desenvolvimento da economia mineral na visão dos municípios mineradores. Exatamente porque lá nos municípios é que acontecem os benefícios e os impactos negativos da atividade de mineração. Nós temos uma postura muito independente, muito crítica em relação à atividade de mineração, e quando é necessário criticar, cobrar, insistir, ajuizar, por exemplo, contra as mineradoras com a crônica sonegação de CEFEM que há no Brasil por parte delas, aquilo nós fazemos com a mesma lisura, com a mesma força, com a mesma determinação que estamos defendendo a não continuidade de um projeto de lei como esse que está na Assembleia Legislativa. Primeiro, nos causou muita estranheza um projeto de lei que quer proibir minerodutos em apenas uma região do Estado, se é que realmente o objetivo é esse, com a finalidade de preservar os recursos hídricos da região metropolitana de Belo Horizonte. Corretíssimo, justíssimo, se esse fosse o caso. Na realidade, a região de Serra Azul é uma região muito próxima de Belo Horizonte, Itatiaia-Sul, Ibirité, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Itaúna, que não é mineradora, mas tem milhares de empregos oriundos da mineração, que são para Itaúna, Belo Vale, Brumadinho, etc., que serão prejudicados se um projeto muito raso em relação à discussão técnica do assunto realmente prosperasse na Assembleia Legislativa. Eu estou dizendo prosperasse porque a gente tem certeza que a maioria dos deputados vai procurar se aprofundar sobre o projeto e vai verificar que, hoje em dia, aliás, hoje em dia não, há muito tempo, não tem que se colocar na balança se questão ambiental, se recurso hídrico é mais importante do que desenvolvimento. Não pode se fazer essa comparação. Se os projetos não forem ecologicamente corretos, ambientalmente corretos, eles não podem ser implantados. A AMIG é a maior defensora desse princípio. A AMIG ajudou em inúmeras formatações de leis, discussões, etc., para proteger ambientalmente as suas cidades. Mas, nesse caso, os minerodutos que 9 mineradoras da região, a ArcelorMittal, Usiminas, a AVG, Minerita e mais outras várias, estão fazendo, são os minerodutos que são usados com as principais tecnologias em vários países do mundo, onde são minerodutos fechados, a recirculação da água. Não tem nenhuma ligação com o manancial, não tem nenhuma ligação com as bacias hidrográficas da região, não precisa de outorgas complementares às outorgas que as minerações já têm. Eles são de curta distância, levam o minério beneficiado até os trechos ferroviários mais próximos. Ele é uma convergência de mineroduto com transporte ferroviário que já existem, as várias linhas férreas que tem. Além disso, ele traz um excelente agregado à região, porque a hora que as mineradoras não precisarem mais de transportar commodity mineral beneficiada por caminhão, nós vamos resolver o problema das rodovias, que é um trabalho que a AMIG cobra e exige dia e noite da Polícia Federal, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que deveria computar transporte, escoamento de matéria-prima, escoamento de minério, como uma das condicionantes para se aprovar um projeto. A AMIG cobra isso. Os acidentes que acontecem na BR-040,
na 356, na 381, tanto sentido São Paulo, que é o caso dessa região, quanto sentido Itabira, são absurdos. Nós já tivemos inúmeras reuniões com a Polícia Federal, inclusive oferecendo os municípios a bancarem as câmeras para poder fazer frente a essa loucura que é transporte ferroviário. Agora, quando a AMIG enxerga que um projeto inteligente, moderno, sem impacto hídrico, sem impacto urbano, porque o traçado do mineroduto vai, inclusive, passar várias vezes por debaixo das rodovias, então não haverá impacto novo, porque a rodovia já está lá. Então não tem cabimento, nós não estamos enxergando o porquê de um projeto de lei atravessado na última hora, justamente quando as mineradoras da região estão fazendo um investimento de 20 bilhões de reais para estenderem a vida útil delas, o tempo dela de exploração nessas cidades, por mais 30 ou 40 anos, gerando impostos, gerando tributos, gerando divisas, fazendo com que esses municípios tenham um respiro até eles conseguirem novas atividades econômicas que vão diminuir a dependência de mineração. Agora, isso tudo não valeria a pena, ou valeria a pena julgar isso tudo por terra, se de fato os minerodutos fossem trazer qualquer prejuízo para 4 milhões de habitantes de Belo Horizonte. Não cabe o menor argumento que esta é uma preocupação com recurso hídrico, porque esse tipo de mineroduto não traz esse impacto. Não é verdade que se os minerodutos tivessem algum tipo de acidente, eles trariam poluição para a água de Belo Horizonte, porque mesmo que isso acontecesse algum dia, eles não têm qualquer relação com os mananciais ou com as bacias hidrográficas da região. Então, a gente acha que foi, acha não. A amiga é muito firme nas proposições dela, decana, 35 anos participando do desenvolvimento da atividade de economia mineral na visão de municípios mineradores, com essa independência. É um projeto muito raso, nós reunimos com a deputada e, com muito respeito, nós, as empresas, escancaramos a ela a tecnologia que vai ser usada nesses mineradutos para a hora que ela quiser, como os demais deputados da Assembleia conhecerem, aprofundarem no assunto, porque eles, aos mananciais que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte, não se enquadrarão nessa proibição. Uhum. Está resolvido o assunto. E, para terminar essa primeira fase aqui da minha fala, esqueceram, por parte na Assembleia, nas comissões que foram analisadas, que os minerodutos, que são de pequeno porte comparado ao de Conceição de Mato Dentro, comparado ao da Samarco, porque ele não vai levar o produto final ao porto, ele vai levar à ferrovia e ela vai levar ao porto. São pequenos minerodutos, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 60 quilômetros, comparado aos minerodutos de 500 e tantos quilômetros de Conceição de Mato Dentro e 400 lá da Samarco. Mas, além desses, essa proibição, por exemplo, atingiria a continuidade da produção mineral na região, porque hoje as mineradoras vão passar a usar minerodutos internos dela para você, por exemplo, escoar rejeito de determinadas áreas da atividade de mineração e, não usando barragem, levar esses rejeitos para pátio de secagem e para outros lugares numa planta de beneficiamento, facilitando a atividade de exploração mineral, acabando com os passivos de barragens, etc. Quer dizer, não tem cabimento uma discussão dessa prosperar. A gente fala isso com respeito, com bom senso, sem nenhum objetivo de medir força com quem quer que seja, mas pedindo à Assembleia Legislativa, se não me engano, 77, ou quantos deputados que tem no estado de Minas Gerais, que elucidem as suas discussões com bases técnicas e ouvindo principalmente as mineradoras e os municípios. Os municípios, que são eles, é que vão atestar o verdadeiro impacto que hoje é causado. E as mineradoras, porque com elas é preciso de levar a eles o seguinte: desde que não haja impacto hídrico, desde que não haja impacto ambiental, quem que tem que tomar a decisão de qual modal que será usado é a própria mineradora, nem são os municípios e nem os parlamentares. Cabe a ela definir se o melhor modal é o mineroduto, o com custo mais adequado,
o com menos impacto, se é a ferrovia. Ninguém trabalha contra a expansão de malha ferroviária do Brasil, muito pelo contrário. Nós trabalhamos para que haja extensão da atividade mineral com o menor ou nenhum impacto ambiental possível, que continue gerando empregos, tributos, divisas, etc., e que ainda agrega-se a isso a eliminação dos caminhões naquele trecho da 381. Então, eu tenho certeza que a Assembleia vai repensar esse projeto de lei e ele não será nenhuma derrota da deputada. Muito pelo contrário, ela poderá fazer um adendo dizendo que quem usa essa moderna tecnologia de reuso de água e de mineroduto fechado fica liberado e fica mantida a preocupação dela, então, de manter intactos os mananciais que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. O senhor, né, já deu essas informações todas de, na prática, o que vai mudar, né, na operação das mineradoras, também do reuso de 95% da água desses minerodutos, né? Eu queria saber o seguinte, a estimativa de uma perda de 20 bilhões de reais em investimentos, caso esse projeto de lei em debate seja aprovado, né? Que tipo de projetos poderiam ser afetados se houver realmente esse travamento de investimentos no setor mineral? Nesse momento, essas 9 mineradoras que aí estão passando por uma fase que é bom que todos os mineiros, todo mundo que interessa pela atividade de mineração ou pela economia do Estado entenda. Minas Gerais já foi o maior produtor de minério de ferro do Brasil. Hoje ele tem uma concorrência igual ao Pará e essa concorrência é cada vez mais em escala contrária. Minas Gerais vai perdendo a importância da extração de minério de ferro. Minas ainda é, e se Deus quiser, será o município com maior, o estado com maior portfólio, com a maior quantidade de minerais possíveis, mas no caso de minério de ferro, a hematita, o itabirito friável, que é o itabirito mais fácil de ser trabalhado, está acabando, está cessando. São quase 100 anos de exploração mineral no estado. E está surgindo aí, e ainda tem algumas décadas à frente, a possibilidade de trabalhar com um mineral que chama itabirito compacto, um material mais duro, mas um material com menos emissão de gás carbônico quando é julgado nos fornos, então ele tem uma vantagem ambiental, né, para a siderurgia, mas que tem muito pó, etc. Essas mineradoras, para fazer frente cada dia mais à exaustão da hematita e do itabirito friável, estão mudando seus projetos. E nesse momento, eu vou te dar o exemplo de uma mineradora, a Usiminas Mineração, tem em Itatiaia-Sul apenas mais 4 anos de exploração mineral do itabirito friável, desse minério que está terminando no jazimento dela. E chega o itabirito compacto. Se ela não puder usar dos minerodutos de circuito fechado, desses que são ambientalmente corretos, ela vai suspender o investimento dela em Itatiaia-Sul, antecipando o encerramento de 4 décadas de mineração que ela poderia ter, ou poderá ter, que eu tenho certeza que, se Deus quiser, isso vai poder acontecer, numa cidade como Itatiaia-Sul, que tem uma dependência visceral da atividade de mineração. A mesma coisa e na mesma linha são os investimentos da ArcelorMittal, os investimentos da Minerita e das menores, inclusive porque todas compartilharão o mesmo mineroduto. O mesmo mineroduto. Então, estão sendo ameaçados 20 bilhões de reais de investimento que tornam impossíveis, sem o uso desses modernos minerodutos, levando desemprego, desabastecimento social da região, levando várias prefeituras a quase uma pobreza de arrecadação tributária sem necessidade. Se nós estivéssemos falando aqui de uma disputa ou ambiental ou econômico, eu acho que a gente tinha razão para estar medindo força. Mas se fosse essa discussão, a AMIG não estaria aqui. A AMIG não pratica contradições, não pratica coerência, por isso que ela tem 35 anos de existência. Ela ouve, escuta, vai atrás, investiga, discute, cede quando tem que ceder e afirma quando ela está afirmando aqui agora. É possível fazer a extensão da atividade de exploração mineral na região, é possível continuar gerando milhares de empregos
e trazer novos além desse. É possível continuar recolhendo CFEM, pagando tributos a essas cidades. É possível retirar os caminhões da estrada que não terão mais necessidade de trafegar com minério de ferro, levando risco a quem trafega nisso e até melhorando o trânsito de cidades da região metropolitana. E não é possível, por uma questão apenas política, a gente perder uma oportunidade dessa de receber 20 bilhões de investimentos privados para melhorar, para oxigenar uma região inteira que depende ainda da extração de minério de ferro.